Duas pessoas fazem o mesmo teste de QI e chegam na mesma pontuação, o mesmo resultado dentro da mente. A diferença é que uma pessoa é uma executiva bem-sucedida e a outra pessoa é uma profissional que não consegue se manter nos empregos. A diferença aqui não está na pontuação dos testes, e sim no que essa pontuação não conta. Meu nome é Dênia Santos, eu sou neuropsicóloga e hoje quero falar com vocês exatamente sobre o que está por trás das pontuações dos testes. Então vamos para uma cena que acontece todos os dias no consultório. O paciente ele chega com aquelas queixas comuns, como dificuldade de atenção, dificuldade de memória no dia a dia, dificuldades na aprendizagem, né, que os pais chegam reclamando dos filhos. E aí, o que a gente faz? A gente escolhe, né, aquela bateria de testes conforme essas queixas. Muitas das vezes é assim que é feito. E aí, a gente aplica aqueles testes padrões, testes de atenção, testes de inteligência, VISC, VAIS, testes de memória como o RAVLT, e depois disso a gente vai colocar tudo isso no laudo. Chega aquele laudo todo bonitinho, colorido, com aquelas planilhas, né, com aqueles gráficos, aquelas tabelas, mas aí você olha, os resultados não dizem quase nada sobre aquele funcionamento. Porque o laudo ele vai descrever nesses casos os resultados e eles dependem de como o paciente estava quando ele fez os testes. Em um ambiente controlado, um ambiente consultório com poucos estímulos e não como ele funciona na vida real. Isso faz muita diferença na hora da gente interpretar esses resultados. Levar em conta que aquele teste diz sobre como ele estava naquele dia e naquela situação e naquela circunstância e não como ele funciona no dia a dia, não é mesmo? Para a gente entender isso melhor, eu vou contar para vocês um caso. Vamos chamar essa paciente de Maria. Maria tinha 34 anos quando ela chegou no meu consultório, já com a avaliação neuropsicológica feita. Ela me entregou o laudo e o laudo ele estava muito bem organizado. O laudo dizia que não tinha disfunções executivas, que as funções executivas estavam funcionando bem e também não deu dificuldades e prejuízos atencionais pelos resultados dos testes. Os testes não estavam errados, eles foram aparentemente bem aplicados e a interpretação estava correta daqueles resultados. Mas a Maria estava muito angustiada, porque ela pensava que ela estava ficando louca, porque no dia a dia dela, ela tinha muitos esquecimentos frequentes, se esquecia de compromissos, tinha dificuldade de organizar a própria rotina. Então, por que nos testes isso não apareceu? Então, eu resolvi mudar o foco de investigação para Maria. Eu conversei com ela a respeito de quando que começou as dificuldades, em que ambientes que costumavam aparecer com maior frequência, pedi para ela me contar um pouco melhor a rotina dela. E o que eu descobri? A Maria, ela tinha um padrão de atenção inconsistente. Ou seja, na vida real, quando tinha muitos estímulos, muitas demandas, ela tinha a não funcionar bem. É como se o sistema dela executivo meio que desligasse, trabalhasse realmente com maior dificuldade. Sobre o TDAH, que no laudo deu que ela não tinha, não fechava critérios diagnósticos, né, isso foi uma questão à parte. Não foi com isso que eu me preocupei, a questão do diagnóstico, e sim explicar o porquê que ela estava funcionando daquela forma, o que esses testes não estavam contando. E sabe o que eles não estavam contando? Um caso de depressão. A Maria, além dela ter mudado a rotina nos últimos anos e ter se colocado em situações de muito maior demanda, isso sobrecarregou o sistema operacional dela, a memória de trabalho, ela também já estava entrando em um processo depressivo. E a depressão, ela tende a impactar, sim, de forma significativa os processos atencionais, de organização, de memória. Então, aí, nesse caso da Maria, faltou o quê? Faltou contexto. Faltou olhar para quem era Maria fora do consultório. É aqui que o raciocínio clínico entra. Eu quero que vocês entendam que um bom neuropsicólogo,
ele não vai buscar respostas apenas nos resultados dos testes, porque os testes, eles são como se fosse uma fotografia do funcionamento daquela pessoa. A pessoa, ela é mais um filme, algo que está em movimento. Um quadro estático, que é o que a avaliação neuropsicológica consegue retratar com os testes, ele diz algo a respeito de como que a pessoa está funcionando naquele momento específico, naquelas condições específicas, sobre condições muito mais bem controladas como de consultório. Na vida real, você vai entender que a pessoa ela funciona de acordo com as condições reais, com as emoções que elas estão sentindo no momento, de acordo com quanto aquilo está afetando ela, com uma rotina que muda a todo tempo, que pode ter interferências, né, de situações externas, de coisas inesperadas. E isso sim que vai mostrar como que essa pessoa funciona. Então, um bom neuropsicólogo, ele não lê só os números, ele lê os silêncios entre esses números. Por exemplo, uma pessoa que foi boa no teste de atenção, como que ela pode ter dificuldades para manter um emprego? Como que um aluno pode ter dificuldades de aprendizado e, ao mesmo tempo, ter ido muito bem nos testes de memória? Como que um adulto vai bem nos testes de funções executivas, mas tem dificuldade em organizar a rotina? Então, essas condições, elas não devem ser vistas como erros, e sim como pistas. Então, se você passou por uma avaliação neuropsicológica que não respondeu às suas perguntas, que não chegou a um diagnóstico que você considera real, saiba que a culpa não é sua. Às vezes essa avaliação, ela está correta. O que faltou foi um olhar do profissional que a conduziu. Então, se você já passou por uma avaliação neuropsicológica, quando você recebeu o laudo, você teve a impressão de que aquele laudo não estava contando bem a sua história, ou até que ele não tinha respondido a pergunta que você tinha a respeito de você, saiba que a culpa não é sua, né? Esse profissional, ele pode não ter conseguido olhar além do teste. Então, se você é um paciente, uma pessoa que quer de fato se entender, busque um profissional que vai te olhar para além desses números, né? Que vai enxergar de fato como que você funciona. E você que é profissional, que é psicólogo ou neuropsicólogo, né, e trabalha com avaliações, o meu convite é esse. E é exatamente esse o propósito desse canal. Que você consiga olhar para a avaliação não só como mais um instrumento, não só como aplicação de testes, e sim como uma ferramenta prática de investigação, como uma ferramenta rica, que de fato ela é para entender quem são essas pessoas sentadas na nossa frente, quem é esse paciente. Então a pergunta que eu te convido a fazer é: quem que é essa pessoa? Quem é essa pessoa sentada na sua frente? Para além dos resultados que você coloca ali nas tabelas. Espero que você reflita a respeito disso e até o próximo caso de investigação.